Seguindo para algumas considerações da computação do kernel. Então, a multiplicação é como a gente já viu que vai ser a operação fundamental para arquiteturas de NLP e CNN. Então, as unidades elas já são projetadas para realizar essas operações embutidas no hardware de forma eficiente. E dependendo do device, a gente vai ter bastante flexibilidade em como essas operações elas vão ser realizadas. Isso vai ser definido pelo scheduling ou o nível de paralelismo que a gente vai ter no nosso device. E dentro do conceito de computação paralela, a gente tem arquiteturas temporais, que vai usar um grande número de unidades aritméticas com um controle centralizado. Então, esse controle vai buscar dado da memória e a gente não tem comunicação entre as unidades. E as arquiteturas vão utilizar técnicas para melhorar o paralelismo, como a execução de vetores, sim, ou execução por threads, como a arquitetura SYNC. É o que a gente tem no nosso caso de GPU. A gente tem também arquiteturas espaciais que vai permitir a comunicação entre as unidades aritméticas e vai utilizar Dataflow para o processamento. A gente tem sistemas ASIC ou FPGA, por exemplo, que utilizam essas arquiteturas. E visualizando de forma simplificada, no modo temporal, a gente tem uma hierarquia de memória, seja com a memória off-chip ou a memória de registradores. A gente tem uma unidade de controle que faz o fetch da instrução e a gente passa esse controle para as unidades aritméticas que vão buscar as informações da memória para realizar as operações e retornar de volta para a memória de acordo com essa instrução que foi buscada e compartilhada entre as unidades. Nas arquiteturas espaciais, a gente tem várias unidades de processamento que podem se comunicar entre si e podem buscar informações da hierarquia de memória, mas cada uma ela vai ter o seu sistema de controle, e seu sistema de registradores. Então, podem buscar instruções de forma independente e executar diferentes instruções e vai ter um processamento baseado no fluxo de dados que está acontecendo nesse sistema. E para o caso dos GPUs, a gente tem o sistema Synth, a gente vai utilizar a mesma unidade de controle para executar as operações. Então, a gente tem essa hierarquia, que a gente tem os streams multiprocessors com a unidade de controle que faz o fetch da instrução. Cada um vai ter um conjunto de blocos que vai estar sendo executado e subdivide esses blocos para cada core ou unidade de processamento que vai executar as instruções. E aí cada SM vai ter seu conjunto de memória, não vai ser compartilhado entre os outros SM. E a gente tem uma hierarquia de memória global que a gente pode buscar informações para executar aqui dentro do nosso processador. E aí as camadas, tanto as totalmente conectadas como as convolucionais, vão ser computadas através da multiplicação de matriz ou multiplicação de vetores. A gente viu que tem que fazer um flat do nosso input, do nosso feature, para fazer a multiplicação com os nossos neurônios. Dentro da hierarquia de memória, isso vai ser representado da forma de matriz, alocado de forma sequencial da memória. E para realizar as operações, basicamente a gente precisa realizar as computações de multiplicação e acúmulo de cada uma das posições. Então, se a gente tem um conjunto de valores que vai ser computado, é o mesmo que a gente está passando esses valores do input aqui pelo nosso conjunto de neurônios. Isso vai dar para a gente o vetor de saída de ativação. Da mesma forma, se a gente tem um flat, então vai ter dimensão 1 para esse mapa de entrada. Se a gente tiver um batch de tamanho n, isso aqui vai se expandir de 1 para n e a gente aplica a mesma operação de multiplicação e a gente vai ter um vetor m, n ao invés de m, 1 de n,
é o número de neurônios que a gente tem. Da mesma forma, para camadas convolucionais, a gente vai ter um mapa de ativação. Então, a gente viu conceitualmente que vai ser um mapa de 3 dimensões, mas isso vai estar mapeado de forma linear na memória. Então, se a gente juntar as dimensões de acordo com o indexo da memória, a gente pode visualizar isso como esses mapas de ativação 2D. Então, a gente vai ter o conjunto de filtros e o conjunto de ativação de entrada. A gente vai fazer a multiplicação e o acúmulo desses valores para realizar o nosso mapa de saída. E, por exemplo, na execução errada, a gente pode realizar diferentes operações para otimizar a execução. Então, se a gente tem, por exemplo, um filtro 2x2 em mapa de ativação 3x3, esse filtro vai estar passando aqui por cada posição para gerar para a gente um valor de saída. Então, isso no hardware vai ser executado. A gente pode utilizar essa representação por vetor e a execução ela vai ser realizada com a expansão da nossa matriz de entrada dessa forma. Então, a gente tem essa representação de Toy Blitz com dados redundantes que a gente expande a nossa matriz de entrada para casar com as operações que a gente precisa fazer no filtro. Então, quando a gente fizer a multiplicação direta de matrizes, essa expansão ela vai representar todas as operações, todas as passagens do filtro aqui pela entrada que seriam realizadas para fazer a convolução. E a gente vai ter o mesmo vetor de saída de forma linearizada. Então, a gente tem uma expansão aqui dos valores adicionados e a gente pode realizar a convolução só fazendo a multiplicação de soma de forma direta, indexando cada posição das threads ou de vetores que a gente tem em cada posição desse vetor da matriz de entrada. E aí isso pode dar para a gente a redundância de dados e dependendo do tamanho da matriz ou do tamanho do filtro, a gente pode ter um acesso de memória bem complexo. A gente precisa redistribuir os valores da entrada muito a memória que a gente tem no nosso device. E isso pode se expandir bastante dependendo do tamanho do dado que a gente tem. E aí, fazendo a representação visual, seria o mesmo da gente pegar cada linha desse filtro e passar por cada coluna do mapa de entrada. E aí seria resumido como uma multiplicação de matrizes normal. Né? Mapeia a convolução para uma multiplicação de matrizes. A gente pode mudar essa representação, por exemplo, copiando mais informações, tanto do filtro como da matriz de entrada. Então a gente tem uma duplicação em relação às linhas da matriz de entrada e a gente tem uma duplicação em relação às linhas e colunas do nosso filtro. E se a gente aplicar aqui, a gente vai ter a mesma saída que a gente teria para o primeiro caso. Mas aqui a gente tem um controle de acesso melhor. E outra otimização que a gente pode fazer, a gente já viu, que é particionar essa execução em sub-regiões. Deixa eu aplicar tile, então, como a gente faz o mapeamento da operação de convolução para multiplicação de matrizes, se a gente subdividir essas regiões, a gente vai ter o mesmo resultado no final de forma otimizada. Então, essas sub-regiões a gente pode, por exemplo, carregar na memória compartilhada e executar as operações de forma mais eficiente. E existem diversas transformações, essa transformação é apenas uma, de que a gente transforma a operação de convolução para o espaço de multiplicação de matrizes, mas algumas outras transformações vai produzir resultados equivalentes que podem ser utilizados para reduzir o esforço computacional, seja em tempo, em memória ou em energia elétrica. Então, é transformada do Winograd ou é transformada do Fourier, ou a multiplicação de matrizes de Strassen. Então, dependendo do tipo de representação ou das operações, a gente pode otimizar essa execução
no hardware. A gente pode utilizar os recursos para executar os nossos, as nossas operações da melhor forma possível. E ainda as bibliotecas de aceleração, por exemplo, o MKL, para os processadores da Intel, o seu DNN para o CUDA da NVIDIA, ele vai aplicar dinamicamente essas transformações que vão se adequar dependendo da configuração do nosso tensor de entrada, então, dependendo da dimensão dele, tanto do fluxo como da nossa entrada. Essas bibliotecas já vão aplicar dinamicamente a transformação ideal para otimizar a execução dessa operação.